Muito bem. Hoje eu inicio uma série de vídeos através de um projeto antigo que eu já tinha há alguns anos, de começar a fazer vídeos sobre filosofia. E começo então esse que na verdade é o segundo, mas oficialmente será o primeiro vídeo dessa série, de vários vídeos de filosofia. E inicio esse trabalho falando com aquele que foi um dos meus principais autores desde o momento que comecei a estudar filosofia, mais de 10 anos atrás, que é Diógenes. Diógenes, o cínico. Cinismo. Muito bem. Antes de nós começarmos, é importante que nós pensemos sobre quem foi, afinal, Diógenes. Qual a importância do cinismo? Que é o cinismo? Em que situação, em que contexto ele se insere na filosofia antiga e em toda a história da filosofia? Temos que lembrar, antes de tudo, que toda a preocupação ética do qual nós somos herdeiros, nós somos descendentes, desde a antiguidade clássica, remonta à seguinte pergunta: como posso ser feliz? Fundamentalmente, todas as escolas do período helenístico, clássico, elas vão tentar responder essa pergunta. Esse é o cerne da ética naquele momento, que se inicia então e engloba aquilo que nós chamaremos atualmente de ética eudamonista, ou seja, uma ética voltada para a felicidade, uma ética voltada para a concretização, para a realização de nós mesmos. Essa é a pergunta então fundamental e através do qual todas as escolas da antiguidade, e por que não dizer até hoje, vão tentar responder. Cada um à sua maneira, cada uma delas à sua maneira. Epicuro vai chegar dizendo que o homem se torna feliz através do prazer. Aristóteles vai chegar falando através do justo meio, da medida, da mediação entre as coisas. Os estoicos vão começar a falar sobre um pouco sobre a indiferença. Os céticos vão chegar e vão falar sobre a suspensão do juízo como forma de obtenção da felicidade. E aí vai. Dá para ver então, dá para perceber então que existem várias formas de se entender como o homem pode ser feliz e atingir dessa forma a sua concretude. Muito bem, eu disse que os estoicos, especialmente os estoicos, Zenão, Crisipo, eles vão falar a respeito da indiferença. Pois bem, todos nós sabemos que os estoicos são herdeiros, são descendentes dos cínicos. Eles trouxeram essa ideia da indiferença dos cínicos. Veja bem o seguinte, quem foi Diógenes? Diógenes, pelo que nos foi passado através da tradição, Diógenes foi filho de um banqueiro na cidade de Sinope. E o que nós temos de notícia é que ele falsificava moedas, ele falsificou moedas desse banco. Ele transfigurou moedas desse banco, né? Essa é uma palavra, academicamente falando, muito usual quando se fala do cinismo. Transfiguração. O que acontece? Diógenes vai tentar responder essa pergunta, que é a felicidade, como podemos ser felizes, através justamente de uma transfiguração. Que transfiguração é essa? Significa escancarar com os valores. Ou melhor ainda, escancarar com os valores, com as convenções sociais, através de uma indiferença. Motivo pela qual Diógenes é chamado também de filósofo da contingência. Veja bem, entenda da seguinte forma. Diógenes ele vai começar a pensar a ética dele a partir de uma palavra grega, que é o adiáforas, que os estoicos também vão utilizar. Para você atingir a felicidade, é necessário que você seja indiferente a tudo.
Pouco importa se você vai ter o que comer amanhã, pouco importa se você terá o que beber, se você terá uma cama macia, se você terá saúde, se você estará vivo ou não daqui a um minuto. Isso não tem a menor importância. Você tem que ser indiferente a essas coisas. Porque o que acontece? Quando você deseja alguma coisa, especialmente quando você deseja muito, com muita força, com muita garra alguma coisa, e quando você perde essa coisa, você sofre. Ou seja, você desperdiçou muita energia psíquica em cima desse desejo, para a realização desse desejo. E quando você não consegue, você se frustra. Automaticamente você se torna uma pessoa infeliz e, logicamente, você não alcança a felicidade. Ora, como resolver então esse problema sendo indiferente? Tudo aquilo que for capaz de acontecer com você não será capaz de atingi-lo. Perdi o emprego. Tudo bem. Paciência. Estou doente. Tudo bem. Amanhã eu estou curado. Estou com fome. Tudo bem. Daqui a pouco eu como o que tiver. Se não comer, não como. É dessa forma que Diógenes vai pensar. Porque quando ele pensa dessa forma, uma coisa interessante é que ele acaba quebrando convenções. Porque todas as convenções, no fundo, elas são baseadas em desejos. Aquilo que eu posso conquistar, aquilo que eu quero conquistar, aquilo que as pessoas esperam de mim, a sociedade espera de mim. Tudo isso, todas essas convenções sociais, são, no fundo, frutos de desejos. As convenções são desejos, no fundo. Se você acaba com esse desejo, você se torna indiferente, você acaba com a convenção. Esse é o motivo pela qual, segundo Diógenes Laércio vai dizer, Diógenes, o cínico, Diógenes é um Sócrates enlouquecido, porque Sócrates questiona algumas coisas na sociedade dele de Atenas. Mas Diógenes não. Diógenes escancara com isso. Diógenes é aquele filósofo, como eu falei no iníciozinho do vídeo, que é o filósofo da contingência. Porque ele escancara, ele é tão indiferente a todas as coisas, ele é tão distanciado de todas as coisas, que ele acaba vivendo num barril. Ele é um misântropo. Não existe nada que, na verdade, seja capaz de se aproximar a ele. Ele é diferente de um filântropo. Quer dizer, alguém que tem amizade com o homem, com as pessoas. Diógenes não, ele é um misântropo. Ele tira da misantropia, desse afastamento das coisas e das pessoas, a sua virtude. Porque toda a felicidade que ele é capaz de construir, ele constrói aqui dentro de si. O cinismo é, nesse sentido, então, os primórdios do subjetivismo, daquilo que vai ser potencializado alguns séculos mais tarde com o cristianismo. Você alcança a felicidade na medida em que você alcança interiorização. Diógenes, então, é um filósofo que vive no barril. É um filósofo que vive do que tem para vestir. É um mendigo, é literalmente um mendigo. Talvez nós possamos pensar que Diógenes seja uma espécie de São Francisco de Assis, na idade, lá nos clássicos, entre os clássicos. É aquele cara que não tem absolutamente nada. Só os cachorros, só os cães. Aliás, o próprio nome cínico, esse nome cínico, escola cínica, ele foi dada justamente dos cachorros, porque cínicos vem de uma palavra grega, que a tradução aproximada para o português significa cachorros, cães. Você se torna cada vez mais virtuoso, mais feliz, quanto mais você se aproxima dos cães, quando mais você se afasta das convenções e, nesse sentido, se aproxima daquilo que Diógenes vai chamar de homem natural. É necessário que você seja natural. O que é ser natural? Ser indiferente, se afastando das convenções, se afastando de tudo aquilo que o homem deseja dentro da sociedade e, dessa forma, alcançando a felicidade. Você só é capaz de alcançar.
você só é capaz de alcançar a felicidade na medida em que você começa a pensar que tudo aquilo que te produz felicidade e te afasta dessa felicidade é justamente aquilo que as pessoas querem que você faça, aquilo que as pessoas querem que você seja, aquilo também que você espera que você seja. É necessário também que o cínico, que o filósofo, o sábio, desconstrua psiquicamente essas percepções, para que ele possa, então, ser o mais natural possível, desfigurando essas convenções, né, transfigurando essas convenções e sendo feliz. Que no fundo, é todo objetivo e toda teleologia cínica, toda teleologia diogeniana. É interessante pensar que existem, então, algumas palavras que são fundamentais para entender o cinismo. Uma delas é a indiferença, eu já falei, o adiáforas, e tem o askesis. O askesis é uma outra palavra técnica, grega, que nos é fundamental para entender o cinismo. O askesis, ele é uma palavra que tem uma relação com ginástica, atletismo, esporte. Ou seja, é necessário que o cínico ele tenha algo de esporte, algo de desporto dentro de si para alcançar a excelência. De que modo? Porque é necessário que você adestre o corpo. Porque o cínico ele se submete a situações tais, contingenciais tais, que é necessário que você se adestre o corpo. Que você, tendo fome, a fome não seja capaz de produzir infelicidade. Tendo frio, o frio não seja capaz de fazer com que você se torne uma pessoa infeliz. A ascese, então, se torna como uma palavra central na ética cínica que fará com que você alcance essa excelência através da indiferença. A indiferença do frio, a indiferença da repulsa social, caso você não faça aquilo que as pessoas esperam que você faça. A indiferença que é capaz de nascer através do momento que você está doente e não tem medicação. Nada disso é importante, porque você vive uma vida interiorizada. E é dentro da perspectiva da vida interior que o filósofo cínico se concretiza. É uma escola muito interessante, sobretudo, porque Diógenes ele não escreveu nada. Ele foi muito parecido com Sócrates. E muitos séculos depois, lá no século XIX, Hegel vai refletir isso e vai afirmar, no meu ponto de vista erroneamente, que Diógenes não foi um filósofo. Porque no fundo, pelo fato dele não ter escrito nada, ele não pode ser traduzido como filósofo. Só é filósofo, só tem consistência, status filosófico, aquele cara que for capaz de sentar no seu gabinete e começar a escrever teses, teorias. Diógenes não fez isso. Toda a filosofia de Diógenes está concretizada, consolidada na sua vida, aquilo que ele foi capaz de vivenciar. Então, nesse sentido, Diógenes talvez seja o nosso maior filósofo folclórico. Folclórico no sentido de que não existe nada documentado do próprio punho. São contos, histórias que se falaram sobre ele. E essas histórias é que formularam tudo aquilo que se sabe a respeito de Diógenes. Termino aqui então esse vídeo. Espero que tenham gostado. E tenho certeza de que esse foi apenas o início de um longo trabalho que eu começarei a fazer a partir de então.